Pessoal, vamos finalizar aqui o nosso último bloco, né, da aula de bens públicos com o seguinte tema: concessão, permissão e autorização, né, dos bens públicos. Bens públicos de qualquer espécie, eles podem ter seu uso privativo outorgado, né, temporariamente, né, em caráter precário a determinados particulares. Tal possibilidade se estende aos bens públicos de uso comum, uso especial e até os dominicais, certo? Os principais instrumentos de outorga, né, desses bens públicos aos particulares são esses que eu acabei de falar. Primeiro, autorização de uso de bem público, né? É ato administrativo unilateral, discricionário, precário e sem licitação, por meio do qual o poder público faculta o uso de um determinado bem público a determinado particular, né? Em atenção a interesse predominantemente privado. Exemplo, fechamento de rua para realização de uma quermesse, né? Existe muito aí no interior, né? Autorização para instalação de mesas de bar na calçada, autorização para camelô, né? Em regra, essa autorização ela se dá por prazo determinado. Não é necessário lei para a outorga de autorização, porque desta não decorrem direitos, exceto o direito de exercer a atividade autorizada. Próxima forma de permissão de uso de bem público, tá? É ato administrativo unilateral, discricionário e precário pelo qual o poder público defere o uso privativo de um bem público a determinado particular, tá? Em atenção a interesse predominantemente público. Aqui está a diferença. Ao contrário da autorização que faculta o uso da área, né, na permissão existe uma obrigatoriedade, né, na utilização do bem público objeto da permissão. A outorga da permissão pressupõe a realização de licitação, né, em qualquer uma das suas modalidades. E aí aplica-se, né, aquelas situações que a gente estudou lá sobre a permissão. Terceira hipótese, concessão de uso do bem público. É o contrato administrativo, né, bilateral pelo qual o poder público outorga mediante prévia licitação o uso privativo e obrigatório de bem público a particular por prazo determinado. Detalhe: o uso do bem pelo concessionário deve respeitar a destinação prevista, né, no ato da concessão, podendo essa utilização ser gratuita ou remunerada, né, por parte do concessionário. E tem aquelas regras, né, sobre detalhe, indenização, que a gente já estudou, que vocês depois acompanham lá no material. Concessão de direito real de uso. Uma observação aqui sobre a concessão de direito real de uso. Anotem aí. Ela é prevista no Decreto-Lei número 271 de 67, tá? Essa concessão de direito real de uso pode recair sobre terrenos públicos ou do espaço aéreo. Finalidades específicas dessa outorga são regularização fundiária, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais ou de outras modalidades de interesse social em áreas urbanas, né? Esse direito real, ao contrário da concessão simples de uso comum, que é direito pessoal, né, ela pode ser transferida por ato inter vivos, né, ou por sucessão legítima ou testamentária. Beleza? Uma observação aí muito simples sobre a concessão de uso especial para fins de moradia. Ela está disposta na medida provisória 2220 de 2001, né? Os requisitos estão lá no artigo 1º, né, que fala que aquele que até 30 de junho de 2001 possuiu como seu por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto dessa posse, desde que não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural. Então, lembrar dessa concessão de uso especial para fins de moradia.
Beleza? Tranquilo, né? Sobre o uso capião a gente já falou. Outra observação, antes de a gente finalizar aqui. Banca de jornal carece de permissão ou autorização? Anotem aí. Posicionamento hoje do STJ e da maioria da doutrina é que as bancas de jornais são outorgadas mediante autorização de uso. Então, concursos públicos, as bancas costumam aceitar como igual os dois regimes, tá? Porém, o STJ, agora eu falo do segundo, o STJ e a maioria da doutrina, né, as bancas de jornal são outorgadas mediante autorização de uso. Já para o STF, né, a posição é que as bancas de jornais se sujeitam ao regime de permissão de uso ou ao regime de autorização de uso. Beleza? Tem os dois posicionamentos, tá? Tem as jurisprudências lá mencionadas que defendem esses dois posicionamentos. Os dois últimos tópicos. Primeiro, aforamento público. O que é aforamento público? Aforamento é uma outra modalidade de uso privativo de bens públicos imóveis, tá? O aforamento é uma outra modalidade de uso privativo de bens públicos imóveis, tá? Que consiste em um direito real administrativo de posse, uso, gozo, né? Relativo à disposição da coisa, mantendo ao Estado, né, o domínio direto e ao particular, o foreiro ou enfiteuta, o domínio útil, tá? Então, nada mais é que uma modalidade de uso privativo de bens públicos imóveis, né, na qual a pessoa tem a posse, o uso e o gozo, né, em relativa disposição sobre a coisa. No entanto, o Estado continua sobre dono. Tá ligado aquelas enfiteuses, né, que hoje já existe muito poucas no nosso ordenamento, salvo aquelas nos terrenos de marinha, nos terrenos de marinha ali mesmo, né, nos litorais, né, do nosso país. Por fim, último tema aqui antes de finalizar a aula de bens públicos, né, são as formas de aquisição e de alienação. A aquisição de bens públicos ela pode se dar por meio de, anotem aí, contrato, uso capião, desapropriação, acessão, aquisição causa-mortes, arrematação, adjudicação, resgate na enfiteuse, dação em pagamento ou por força de lei. Beleza? Lá no nosso material tem os artigos correspondentes, né, que falam sobre o uso capião, a desapropriação, a acessão, né, a adjudicação, o resgate na enfiteuse, né, que está no 693 do antigo Código Civil, a dação em pagamento, está lá no Código Tributário Nacional. Leiam os artigos correspondentes, tá? Por favor. Já por fim, nós temos os principais institutos da alienação, que são eles, anotem aí, são 9 institutos. Venda, está lá no artigo 17 da Lei de Licitações. Doação a outro órgão ou entidade da administração pública, também no mesmo artigo. Permuta, está lá no mesmo artigo. Dação em pagamento, artigo 356 do Código Civil. Concessão de domínio, também está lá no artigo 17 da Lei de Licitações. Investidura, incorporação, retrocessão, está lá no artigo 519 do Código Civil. E legitimação da posse, que está lá no artigo 1º da Lei 6.383 de 76. Beleza? Então, leiam os dispositivos legais que tratam sobre os institutos da alienação e da aquisição de bens públicos. Beleza?
Até a próxima aula, fiquem com Deus, tá? E bons estudos. Um abraço.